Bom, eu sei que é difícil escolher o lugar exato para você fazer sua reserva de hospedagem, mas eu vou trazer aqui para você qual o melhor deles para você fazer nesse ano, em qualquer ano, na verdade, que é o Airbnb ou o Booking.com. Qual deles é mais recomendado? Qual deles eu aconselho você fazer? Qual deles tem mais vantagens? Qual deles é mais confiável também? Então vamos ver aqui para você entender qual dessas duas plataformas que hoje em dia são as mais conhecidas, que hoje em dia são as mais utilizadas para fazer reserva de hotel, de hostel, de pousadas, qual delas é mais recomendada e qual tem mais vantagem. Eu sei que tem muitas opções hoje em dia, tá? Tem muitas outras empresas, mas essas são as duas principais. Então, se você ficar até o final, você vai entender quando e onde você pode fazer a sua reserva sem passar por nenhuma dor de cabeça, nenhum problema, tá? Eu vou deixar todas as dicas aqui, então é importante que você assista esse vídeo até o final. Qual o melhor? Booking.com ou Airbnb? Vamos assistir, vamos acompanhar que eu vou te falar tudo que você precisa saber. Bom, primeiro, o que é o Booking.com? Vamos avaliar. O Booking.com é uma espécie de um marketplace, é um lugar que as pessoas colocam vários hotéis lá, vários tipos de hospedagem, tem vários tipos mesmo. Você pode se hospedar num hotel, numa pousada, num resort, num barco, né? Pode até se hospedar num barco, dependendo do local, pode se hospedar num apartamento de alguém, no quarto de alguém, que alguém aluga nesse apartamento, no apartamento inteiro. Tem diversos tipos de hospedagem no Booking.com. É uma hospedagem, na verdade, é uma plataforma muito fácil de fazer reserva, tá? Tem vários filtros, você consegue analisar os filtros que você quer, por exemplo, se quer com café da manhã, com cancelamento grátis. Geralmente, a gente utiliza muito o Booking.com por conta dos filtros e da facilidade. Então, com os filtros, você pode escolher, por exemplo, uma nota. A gente sempre escolhe nota pelo menos de avaliação 8, porque quer dizer que tem uma avaliação boa, né? No mínimo 8 e algumas outras coisas. Por exemplo, se você está viajando em casal, o Booking.com você consegue colocar filtro com cama de casal ou não, consegue colocar outros filtros se tem café da manhã, tem vários filtros. São essenciais os filtros do Booking.com e as avaliações são reais também. São avaliações boas que a gente sempre analisa quando vai fazer uma reserva no Booking.com. Então tem muita coisa que eles oferecem e que, na minha opinião, são muitas vantagens para você fazer uma reserva com eles. E uma das coisas que eu mais gosto é poder pagar diretamente com o hotel. Hoje em dia, você faz com o próprio hotel, você faz a reserva e paga diretamente na plataforma também do Booking.com, eles já cobram direto, acontece também, mas tem muitas opções que você pode pagar diretamente no hotel. Então, muitas vezes eu escolho essa forma de pagamento, porque, inclusive, eu posso escolher até com cancelamento gratuito, ou cancelar até a data específica. No Booking.com tem muita vantagem que eu considero muito boa mesmo, a plataforma para você fazer reserva. E o Airbnb? O que ele tem, como é que ele é? O Airbnb, na verdade, é uma plataforma que oferece hospedagens diferentes, tá? Porque começou com uma plataforma que oferecia hospedagens aí bem, digamos, inusitadas, como barcos, aviões abandonados. Claro, tem muitas residências aí comuns, como casas mesmo, as pessoas alugam casas inteiras, apartamentos inteiros, e alugam também quartos dentro das casas das pessoas. O Airbnb começou, na verdade, alugando sofá, né, nas casas das pessoas. As pessoas podiam alugar sofá, dormir num sofá. Então, tem hospedagem bem diferente, mas são mais focadas assim para pessoas físicas. Claro que hoje em dia tem empresas que atuam lá, oferecendo diversos apartamentos, diversas residências, ou casas e tal, mas o Airbnb é mais focado em residências. O Booking tem as residências e tem as hospedagens comerciais também. Então você pode escolher essa diferença toda entre o Booking e o Airbnb. O Airbnb, na verdade, é mais focado nessa restrição de residências, e o Booking você consegue analisar tudo, não só com residentes. Na maioria das vezes, o Airbnb tem as mesmas hospedagens dentro do Booking, mas o Booking, na verdade, você não vai encontrar as mesmas hospedagens, você dificilmente vai encontrar um hotel, por exemplo, de 5 estrelas sendo oferecido no Airbnb. Pode acontecer, mas é muito mais difícil, porque o foco do Airbnb são residências, por isso que são chamados de anfitriões, tá? O Airbnb recebe, as pessoas são donas das casas, na verdade, das residências, elas recebem as pessoas nas suas casas na maior parte das vezes. Hoje em dia está muito comercial, mas a ideia principal é essa.
Então é muito mais difícil você cancelar uma reserva no Airbnb, porque depende muito do anfitrião, da pessoa que está alugando a casa dela, se ela quer cancelar ou não, se ela realmente vive daquele aluguel. Então muitas vezes é mais difícil. Um Booking é muito mais simples, dependendo da hospedagem, claro. Você tem mais opções de cancelamento e flexibilidade, dependendo da reserva que você fizer. Bom, vamos analisar a segurança e avaliações. As duas plataformas possuem avaliações e verificações de hóspedes e anfitriões. São avaliações reais e são muito boas para você analisar se valem a pena se hospedar nos locais ou não. Booking e Airbnb, eles minimizam os riscos com as políticas de suporte e os processos de verificação dessas avaliações. Então são avaliações confiáveis e eu garanto que elas podem te ajudar muito. Eu sempre utilizo. Uma dica, sempre escolha hospedagens com boas avaliações de usuários anteriores. Então eu falei lá no início, por exemplo, a gente usa muito Booking.com, então é uma nota no mínimo 8, então geralmente eu não vou chegar, por exemplo, numa hospedagem que tem, sei lá, 5 avaliações somente, e a nota é 8, então de 5 pessoas tem uma média nota 8, já não é boa, tá? Geralmente a gente escolhe uma hospedagem com ali, no mínimo umas 50, mais ou menos, não tem um número exato, né? Mas no mínimo umas 50 avaliações, no mínimo, e no mínimo nota 8. Se a hospedagem tem umas 50 avaliações, eu já prezo aí por uma nota quase próximo de 9, ou acima de 9, porque se tem 50 avaliações e tem nota 8, 8.1, 8.2 por aí, digamos que já não é tão atrativo assim. É claro que você pode ter uma experiência boa, mas o mais importante é você saber usar as avaliações a seu favor, porque os hóspedes anteriores ali, eles falam exatamente como foi a experiência deles e são avaliações reais. Outra coisa para verificar é o tipo de reserva e cancelamento. Eu citei agora há pouco. O Booking possui 2 tipos principais de reservas: cancelamento gratuito, que geralmente é a reserva mais cara, mas que muitas vezes vale a pena, e a reserva sem reembolso, geralmente é mais barata. Oferece um suporte para emergências, mas cancelamentos sem nenhuma justificativa dependem muito da política do local que está sendo reservado. Depende muito do hotel ou do anfitrião. E o Airbnb, após a reserva confirmada, os cancelamentos dependem diretamente do anfitrião, o que eu falei agora há pouco, né? Depende muito de quem é dono daquela residência. Pode ser uma pessoa, na maior parte das vezes mas pode ser uma empresa também. E é possível ajustar as datas com o anfitrião em caso de imprevistos. Como você está alugando muitas vezes a residência de alguém, um quarto, essas pessoas às vezes têm flexibilidade para que você possa reagendar caso você mude a sua viagem por algum motivo. Então, você pode fazer dessa maneira, se tiver algum imprevisto. Então, qual deles escolher? Bom, o Booking é para um geral, tá? Se você quer hospedagens, por exemplo, mais rápidas, quer fazer sua reserva, quer ter muitas opções de filtro, quer escolher coisas detalhadas, eu quero me hospedar num lugar com piscina, com vista para o mar, tal, então você consegue usar esses filtros a seu favor. E as notas geralmente são a quantidade de notas muito boas de avaliações, que você consegue ver os reviews. Então, geralmente, as hospedagens lá tem muitos reviews, você consegue ter uma comparação bem boa de preços também. Como tem muita quantidade de hospedagens, você consegue fazer uma boa comparação de preços também. O Airbnb na minha opinião, seria bom para um grupo, né? Eu já viajei com a minha família. Na época a gente viajou para um evento familiar e alugamos uma casa inteira. Então, uma família grande, alugamos uma casa inteira e ficamos lá por alguns dias e foi essencial. A gente teve privacidade, foi muito bom. Mas hoje em dia você consegue fazer esse mesmo tipo de reserva, alugar uma casa inteira no Booking.com, tá? Então, analisando aqui de uma forma geral, na minha opinião, o Booking hoje em dia e vai continuar sendo a melhor opção para você fazer reserva da sua hospedagem, qualquer tipo de reserva. Se for você é um viajante que vai viajar sozinho ou em grupo, você vai para um lugar que é mais caro ou mais barato, tem muito movimento, não, muito turista ou pouco, você consegue achar muita coisa no Booking.com. E a flexibilidade, na minha opinião, flexibilidade de escolher coisas, né, de usar os filtros, ela é essencial, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo, um link nosso que a gente utiliza, você pode utilizar também, clica no link, é o primeiro aqui da descrição desse conteúdo, para você fazer sua primeira reserva com o Booking.com. É uma plataforma muito confiável, a gente já utilizou, digamos aí, 98% das vezes das nossas hospedagens ao redor do mundo, já viajamos para dezenas de países,
e viajando para esses países todos, a gente, maior parte das vezes, usou o Booking.com. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e usar a ferramenta do Booking.com, fazer a sua primeira busca, tentar encontrar o seu primeiro hotel e já fazer a sua reserva para não perder tempo, tá? Porque muitas vezes você demora um pouco para fazer a reserva, vou decidir depois, e já não tem mais vaga naquele hotel, naquela hospedagem específica que você quer. Então, vou deixar o link aqui embaixo, deixa um comentário também dizendo qual você prefere, qual você utiliza, e as suas experiências também com Booking.com e com Airbnb. E comenta também, eu assisti tudo, escreve aqui embaixo, eu assisti tudo, para eu saber que você está assistindo todos os vídeos até o final, para eu trazer mais dicas de viagem para você, mais reviews relacionados a plataformas de viagem, tudo isso relacionado à viagem, como planejar uma viagem, como encontrar passagem barata, tudo você encontra aqui. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau.